Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez trazendo mais um convidado e hoje com vocês o professor Gil Yanes. Então a gente vai falar hoje sobre o sistema que ele representa aqui no Brasil, que é o da ProES, né? Que Sim, faz ele vai explicar melhor, mas é mais ou menos um mix de Wing Chun e isso, esgrima. Mas ele vai isso. falar um pouquinho mais para a gente, mas antes de passar a palavra para o professor, aquele recadinho de sempre, da gente, por favor, pessoal, dá uma curtida nesse vídeo, né? Considere, se gostar desse tipo de assunto, se inscrever no canal para fortificar cada vez mais essa comunidade, tá? E compartilha para aquele seu amigo que gosta de arte marcial, né? Arte marcial chinesa, arte marcial de maneira geral, e um tópico interessante que a gente vai falar hoje aqui, que o professor Gil é especialista, sobre meditação. Onde é que casa essa, essa ligação da meditação e a arte marcial? Mas, primeiramente, muito obrigado, professor Gil, pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a Sim. gente, dar um pouquinho da sua palavra. E eu já começo perguntando: como é que você inicia, como é que você começa nas artes marciais? Por favor. Então, você está falando nesse sentido do meu começo mesmo, né? É. Exatamente. Então, eu comecei com uns 14 anos de idade, né? E a primeira arte marcial que eu comecei foi boxe, né? Mas era algo no começo, assim, era um primo de um amigo meu, vizinho da rua, que lutava boxe, e a gente era bem jovem. E não tinha muito assim, né? Ele tinha a luva ainda, era com crina de cavalo, ainda era preenchida, né? E eu lembro que a primeira aula, eu lembro a primeira vez que eu fui, eles estavam treinando, fazia muito exercício. Aí não ensinava muito golpe, assim, e aí colocava a gente para lutar, assim. E colocava as luvas e a gente, tudo jovenzinho, saía no soco, assim, né? Eu lembro que era pesada aquela luva, mal aguentava na mão, e daí tinha um amigo que ele era muito bom, parecia o Muhammad Ali, se movimentava muito rápido, assim. É a primeira vez que eu fui, apanhei um monte, assim, né? Então, assim, aí eu lembro que eu era muito nervoso quando eu era mais criança, né? Tinha muita raiva, assim. Eu lembro que eu chorava de raiva, assim, né? Eu chorava, comecei a apanhar e chorava, assim. Tinha uns pés de uma roseira, assim, com espinho, minha ranheira no quintal. Mas eu sei porque eu continuei, assim, né? Eu vou estar lá, assim. Eu apanhava e fazia muito exercício, né? E era assim. E eu, de alguma forma aquilo foi bom. Eu acho que essa raiva naquele ambiente eu pude expressar, assim, lidar com aquilo, né? Eu pensava que talvez fosse treinar arte marcial ia ficar alguém pior, né? Vamos dizer assim. Por mais que, né, aquele ambiente eu pude soltar e lidar com aquela energia, e com o tempo essa energia de muita raiva e que eu tinha, ela foi meio que liberando em algum ponto, né? Aí depois eu fui conectando, esse professor também tinha treinado um pouco de Wing Chun, Shaolin, era uma época que era uma linhagem, acho que vinha até que era Francisco de Urbano, e que tinha um aluno que foi Francisco de Urbano, na cidade que eu nasci, em Paranaguá, no Paraná, ele treinou, eu tive uma conexão por ali, ele tinha revistas que antigas falava de Bruce Lee, de coisas, eu fui começando a me interessar, assim, pelas artes chinesas, acho que foi uma conexão meio kármica, assim, com as questões orientais, porque tinha uma filosofia junto, daí eu achei interessante também aquilo e tal, e fiquei bem nisso dessas artes chinesas, daí treinei com esse professor, depois eu tive um outro que também é um pouco Shaolin, um pouco Wing Chun, que tinha treinado, assim, um pouco, e foi indo, mas aí fui seguindo com vários. Tinha amigos que treinavam jiu-jitsu na época, eu ia lá pra treinar com eles um pouco e ficar de sparring deles. Era época de vale tudo, eu acho assim. Aí foi entrando por ali, treinando. Treinava em casa com os amigos, fazia luta, amarrava uma toalha na mão, assim, e a gente fazia umas lutas em casa, assim, treinava, gostava. Mas sem uma linhagem muito clara, assim, né? Os professores e tal, na cidade. Aí depois eu fui. Primeira vez que eu acessei a internet na vida, eu lembro que foi em Curitiba, a primeira coisa que fui ver sobre o Wing Chun, que eu tinha curiosidade. Eu estava em Curitiba, meu primo abriu a internet, eu não tinha visto na minha cidade ainda assim, pá, como que é? Abriu lá, coloca isso para ver. Eu lembro que tinha alguma escola em São Paulo, era alguma coisa do Léo Imamura, tinha uma coisa de Wing Chun, mas daí era longe, cheguei até a ligar assim na época, não lembro quem que atendeu, eu nem pensava a distância que era de São Paulo, onde que eu tava, não tinha muita noção, era bem novo assim, né? E aí tinha algo, acho que vida de Urbano, e achei uma escola que tinha em Curitiba, que estava ligada ainda ao Cifuchal, que o Urbano trazia na época, e tinha um professor, Cléo Pereira da Costa, que dava aula em Curitiba. Eu até fui morar com esse meu primo só porque eu queria treinar, assim, lá. Aí fui conhecer esse professor, entrei em contato, e ele estava numa transição dessa escola, e quando estava chegando dois mestres alemães no país, Hans Hemmel e Andreas Geller, trazendo a linhagem que vem do Leontine, do Kate Kernspect,
né, que vinha da Alemanha lá, e eles estavam começando esse trabalho, e esse professor de Curitiba estava nessa transição de linhagem, assim, com eles. Aí eu treinei um pouco e logo já participei do seminário com esses mestres alemães, né? Em 2001, se eu não me engano, já, assim, né? Comecei por lá, assim. Aí comecei com ele, ia todo final de semana de uma cidade, viajava 1h30 de Paranaguá, que era mais interior, até a capital, Curitiba, para ir treinar todo sábado e voltava. Aí eu voltava no ônibus, vinha desenhando tudo que eu aprendia, né? Pá, o detalhe da técnica, sempre fui muito minucioso, né? E aí comecei nessa escola, né? Daí treinei com esse professor, né? Que ele sempre foi uma pessoa muito boa, assim, de muito caráter, muito bom, o Cléo. Faz tempo que eu não sei onde que ele está até agora, né? Um dia eu queria encontrar ele de novo, tenho muita consideração por ele. E aí fui treinando, participando do seminário com esses mestres alemães, né? Que traziam também. E aí eu fui chegando assim, em 2004, eu fiz um exame para instrutor assistente e eu comecei a dar aula em Paranaguá, na minha cidade, que é uma cidade pequena. E de lá fui vindo, né? Treinei com esses alemães até 2006, mais ou menos. E depois tinha uma conexão com o Emin Bostep, gostava do jeito dele, a forma ofensiva. Eu tinha essa questão de defender a arte, vendo que sempre parecia, sei lá, parecia, as pessoas sempre zombavam muito das artes chinesas, ou parecia, e aí quando encontrava alguns praticantes, pô, fazia sentido zombar, porque também eles envergonhavam, assim, daí eu queria assim, eu não vou envergonhar, né, eu sempre tinha uma coisa aguerrida, assim, então quero mostrar o melhor, assim, né, daquilo, provar, então era isso, assim, né, então tinha várias coisas, pessoas queriam testar na academia, queria ver, eu tinha, era assim, eu queria provar que aquilo também funcionava, assim, eu tinha essa, de ter uma honra àquela arte, né, aí eu gostava de Imbostep, ele tinha um jeito, era forte, era agressivo, era jovem, tinha energia, assim, aí eu fui buscar ele, não sei se já era 2010, que ano que já era agora, perto por aí. Aí ele deu um seminário na Costa Rica. Aí eu viajei até lá, fiquei um mês treinando com um aluno dele, que me recebeu muito bem lá na época, você foi o Marcos. E aí fiquei um mês treinando com esse aluno, participei do seminário dele, representei o Mimbostep um pouco no Brasil, né? Um ano e pouco, assim também, da escola dele e tal. E aí nessa. Só que daí não. Eu sentia que era uma questão minha aqui do país, só um pouco de as questões dos custos não era muito fácil de manter, assim, que tinha no sistema. O que eu achei, assim, né, é que muitos dos mestres que vinham da Europa, eles entendem, né, eles tinham uma visão da Europa, mas a realidade brasileira era uma outra realidade, e daí era difícil essa conversa de entender a nossa vida dos latinos aqui, né, então você nem era uma maldade, mas era diferente, né, eu já conhecia o Semil, conversava com ele por MSN, um amigo traduzia, assim, para mim, gostava dele, né, e aí eu fui vindo, assim, até chegar na ProWest quando o Semil fundou, né, então esse é um resuminho um pouco de como eu comecei até chegando aqui, assim, né. Legal. Então, já respondeu a próxima pergunta, que era justamente É, como é que você conheceu o mestre Semil e como é que foi a criação, né, da Proez. sim. Mas fala um pouquinho da proposta da Proez. Então, O que ela se diferencia das outras organizações? então para mim, assim, né? Claro que sempre pode parecer um aspecto crítico, assim, né? Mas eu não vou citar nomes nem organizações, mas era uma questão pessoal minha também, né? Tem gente que tá bem, assim, né? Tem amigos que seguem e estão bem e conseguiram levar e tá tudo certo, né? Mas era uma questão minha. Como eu também viajei várias cidades e eu via que muitas pessoas também não tinham condições, né? Financeiras. Eu paguei o preço, assim, né? Mas minha vida se dedicou àquilo, mas eu dava mais dinheiro do que recebia, né? Então a vida de um artista só, viver da arte marcial, muito idealista, né? Eu vejo muitos colegas que vivem só disso, a vida não é muito fácil, né? De sobreviver, né? E eu via meus próprios alunos também seguindo esse caminho e se passando os apertos, né? Então para mim me brotava essa a sensação de não, pá, não quero que eles passem os mesmos sofrimentos que eu, né? E aí, né, aí os mestres ficam ricos e a gente fica aqui ralando, né, passando dificuldade, né? Eu acho que as coisas tinham que ser um pouco mais equilibradas, um pouco assim, nesse sentido, né? E nada contra, né, valorizar um professor, mas a gente está num país que as coisas não são fáceis, né, como outros. Então aí, quando o Cifu Semil fundou a Proez, eu lembro no dia que ele fundou, eu estava para fazer uma viagem, ia viajar algumas cidades, que era para até representar, assim, a organização do Emimbostep e tal, mas ainda assim, né, nesse sentido, né, com certeza, eu treinei com ele, nossa, o mestre é muito formidável, como pessoa também, foi muito bom, e
não sei se ele precisava treinar, assim, ele é um cara muito forte, assim, né, tinha uns abdômenes com uns músculos, o cara era um monstro, assim, né, e a técnica dele era boa, então era assustador, assim, nesse ponto, assim, pelo tamanho físico dele, ele tinha habilidade, ele tinha umas mãos que cabiam na minha cabeça, assim, né, então, assim, ele era bom, ele era legal, gentil, mas aí dentro dos sistemas europeus, assim, os custos, as taxas, todo o sistema organizacional, que é legal, mas para nós eu sentia que aqui tinha uma dificuldade de fazer aquilo funcionar, sabe? Nesse sentido, taxa, anuidade, é legal para viver daquilo, sistema organizado, e como eu entendo que tinha esse processo que era interessante deles poderem viver, mas era um pouco difícil no nosso sistema aqui do nosso país, da nossa cultura, né? Aí quando o Semil fundou a ProES, eu já gostava dele, assim, né? Queria até trazer ele para o Brasil, mas eu estava direto com o Emimbostep, e eu achava ele um dos melhores alunos, que eu ficava pesquisando vários alunos do Emimbostep, eu pensei, tá, o Emimbostep é mais famoso, é mais conhecido, né? E talvez é mais difícil de eu conseguir acessar ele. Eu tenho que pensar que eu não quero ficar na fama de um professor apenas, eu quero treinar. Então talvez um bom aluno dele eu possa ter mais tempo comigo, né? Que não seja tão famoso assim e tenha mais tempo. Então eu tinha escolhido o Semil já, assim, mas não consegui treinar com ele, né, nesse tempo. Aí quando ele fundou a ProES, eu gostei da proposta, que me conectou ao meu ideal, e foi isso, né? Tem outras propostas de outras organizações que seguem, mas eu me senti mais conectado, foi esse o ponto, assim, né? Aí eu conversei com o Embocep, que ia sair e tal, para mim era mais fácil o modelo da ProES, por exemplo. Tem coisas, assim, por exemplo, que na ProES, o Cipsimil tem uma coisa de a gente não usar, por exemplo, a gente vai apresentar uma técnica, a gente não usar termos de artes marciais, contra um soco de karatê, contra um chute de muay thai, contra um soco de boxe, porque nessa linguagem que tem muito no mundo do Wing Chun, isso ofende outras artes. E como tudo é tranquilo, é diferente um chute de Muay Thai de quem treina um mês do que do Mirko Crocop, por exemplo, entendeu? Então, assim, varia muito na teoria quanto é um golpe de um soco de um iniciante, de um jab, ou de um direto de um profissional. Então, às vezes, essa teoria que tudo que está meio devagar é fácil fazer, então, isso fica muito nisso, né? Nessas demonstrações. Se eu fizer assim, eu faço isso. Se eu fizer, claro, combinado e com alguém que está fazendo devagar. Agora, depende do chute de quem que é, né? Eu treinava com um amigo meu que era do Hapkido. Ele era muito bom no chute alto, por exemplo. E muito difícil, entendeu, de lidar. Então, eu tive alunos, colegas muito bons, assim, né? Então, dizer que aquilo não funciona, mas depende de quem está chutando. Porque chute alto é perigoso, mas se o cara é muito bom, funciona. Então, assim, aí esse questionamento que às vezes parece um pouco arrogante nessa demonstração, eu não gostava muito, nessa forma de ficar parecendo que as artes são inferiores, porque eu treinei Muay Thai em Curitiba, numa escola que é do mestre Noguchi, com Wagner Tiburcio, um lutador, que está até desafiando o Vitor Belfort agora, então o nível não ficou, né, não conseguiu entrar no UFC, mais alto nível, então não era tão simples assim quando eu treinei com esse pessoal, entendeu? Eu me senti assim, não era tão fácil, né? Eu treinei com um cara muito bom lá, assim, então eu senti assim, né? Tinha uma realidade diferente, né? Então o Semil tinha esse cuidado, ele conseguia ter uma harmonização com outras linhagens de Wing Chun, né? Com outras artes marciais. Então isso eu gosto, né? Não sei se é meu jeito libriano de ser, mas eu gosto de ter um aspecto harmônico, sabe? De não ficar criando atrito. Independe de linhagem, se é diferente porque uma técnica é para um lado, outra é para o outro. Não tem, tudo tem algo bom, eu consigo ver uma verdade em vários formatos, entende? Então eu gosto dessa dimensão harmônica, então eu vejo que a arte marcial já é tão difícil, a gente fica meio brigando entre nós, aquilo enfraquece esse caminho. Então vamos se fortalecendo, não vamos ficar brigando em linhagem, porque um pro outro, no final, vamos se apoiar, né? Entendeu? Se ajudar, independente de diferença técnica e de metodologia. Então esse pensamento tem na ProES. Então, até hoje, a gente sempre tem um aspecto harmonioso. Tem um aluno que está lá fazendo algo e arrumando alguma intriga, a gente corta isso já, porque não faz parte da nossa filosofia. Nossa filosofia é respeitar. Não importa se é diferente, se não gosta da gente, não importa, a gente não fica falando mal, a gente não quer questionar. Mesmo os mestres que eu treinei nas linhagens, eu respeito muito, aprendi muito com os mestres alemães. Então, eles têm o jeito dele, a forma que veio da Alemanha, a disciplina, a organização deles, então é ok. Né, não serviu muito para mim, mas eu admiro, aprendi muitas coisas boas que até hoje me influenciam, que me ajudaram, em Emimbostep também. Apenas eu não queria seguir naquele sistema, entende? Então eu admiro muito, tem gente que consegue seguir e tá feliz assim.
Eu não estava, então era uma questão pessoal, né? Aí eu fiquei feliz com a forma do CEMIL, e ele também fez um esquema assim, né? Por exemplo, para nós brasileiros era mais fácil. Em alguns outros sistemas, para você se graduar, você tinha que participar dos seminários. Claro que é uma ideia do professor ganhar, o aluno se esforçar, fazer o seminário e pague, ele vive dos seminários e tal, né? Mas na ProES não tem taxas de graduação. Se for CEMIL, fala assim, a tua taxa é o teu suor, entende? Você paga o seminário, porque vão pagar uma viagem, igual agora vão trazer ele, tem um custo porque ele vive disso. Mas não tem anuidade, não tem uma taxa de inscrição, não tem uma taxa de graduação, assim. Se você avançou, você não precisa participar do seminário para avançar. No máximo, a graduação com ele ainda, por enquanto eu não sou CIFU, né? Aí, ele que gradua, quando ele vir, ele gradua, mas os alunos vão avançando, ó, terminou esse programa, e vai avançando dentro daquilo, e quando ele vir, ele vê tudo aquilo se tá apto, né? Mas não tem ele não paga uma taxa até se tornar mestre, não tem? Isso eu achei bom para nós, porque algumas dessas organizações, outras, tudo bem, né? É metodologia, mas os preços para nós chega num ponto que você só consegue avançar se você tiver muita grana, entende? Então os preços lá na Europa, tipo assim, ou você tem muito dinheiro, não importa se você é bom, você precisa ter o dinheiro para pagar os graus avançados. Eu sinto, né? Mas pessoalmente eu entendo que tem que valorizar, mas você pode ter uma limitação no controle de qualidade, que pode não ver a habilidade e o caráter da pessoa, às vezes, também, que é importante, né? E aí acaba elitizando um pouco aquilo, né? Então aí fica um pouco distante. Eu já vi muita gente que chegou a faixa marrom de tal coisa, não fez a faixa preta porque a taxa era muito alta, entende? E aquilo, tudo bem que pode ter um esforço, mas fica limitado ao monetário, assim, né? Então na ProES eu tenho uma dificuldade com a questão financeira, né, até hoje, assim, de lidar, e eu senti esse conforto na ProES, até hoje com o CEMIL, então nunca tivemos um atrito sobre isso, né? Eu tento oferecer o melhor, mas para ele, se não der, é flexível. Então eu acho que não sei se é por causa dele ser turco, é diferente do europeu, a cultura pareceu um pouco mais parecida com a nossa, de entender as dificuldades de um país, né, que não é um país tipo como a Europa, né, que foi um país, né, que veio colonizador, tem mais riqueza. A Turquia tem, não é tão valorizada lá, que é próxima lá, mas não é. Então eu acho que nesse sentido de ser um país também tem suas dificuldades parecidas com o nosso, eu acho que culturalmente ficou mais fácil dele nos entender, muito mais fácil. Se ele tivesse em grana, ele não precisa ficar no hotel, ele fica na casa nossa de um aluno, ele entende para a gente economizar, a gente vai comer um prato de arroz com feijão ali num restaurante que não precisa ser um restaurante chique. Então, assim, daí isso para mim é uma coisa que me atraiu muito, né? E o treino que se fosse mil, a ProES, o termo que ele colocou é porque ProES com mais um S, uma das traduções em inglês é meio que habilidade também, assim, que é parecido um pouco com o termo de Kung Fu, assim, habilidade, destreza, né, de desenvolver. Aí ele montou assim um pouquinho a palavra, aí o ProES veio de profound, de profundo, aí Wing Chun e Eskrima System, né, de ProES, assim, né. Ele tentou resumir para dar uma logo, assim, né, mas o profundo veio no sentido que não tem segredos. A gente não vai esconder nada e não é porque você vai pagar que eu vou te passar o segredo, entendeu? A gente precisa suar, porque mais que você saiba um segredo, se você não treinar, não adianta. Um detalhe. Então, existiam muitos, né, escolas que ficavam muito mistificando, assim, certas coisas, que no passado talvez podia ter, de você não passar muitos detalhes, né, para quem você não confia, mas hoje eu vejo que tem uma questão que é meio comercial, assim, que, tipo, tem uma coisa lá que é caro, mas se você aprender aquilo, aí aquilo te atrai, assim, sabe? Ah, eu quero aprender boneco de madeira, aí tem uma coisa em volta daquilo, entendeu? Tipo, pá, aí quando eu chegar naquele item eu vou pagar para esse nível, aí eu vou pegar o facão, e aí eu tenho aquilo. Então fica uma coisa que eu acho que mistifica um pouco e também conseguem cobrar por isso, assim. E o Cifussimil falou quando ele completou o sistema, aí que ele teve que começar mesmo. Porque a gente precisa treinar, repetir, né? Você tem um conhecimento, mas você não domina tudo. Então eu sempre fui muito isso, assim. Então eu gostei muito do Semil de ter uma base forte, uma solidez. A gente nunca teve se preocupado tanto com títulos, com graus. Eu podia ter já feito muitas coisas do sistema, se eu quisesse uma outra organização que eu quisesse ir rápido, ou para ter graus, títulos e completar. E eu tô preocupado, assim, eu vejo assim, né, para mim.
Não fiz títulos muitos, graus, até se for, você às vezes já me questionou, Gil, para de revisar. Vamos seguir aqui para frente, entendeu? Porque eu sou muito perfeccionista e quero estar numa perfeição naquilo. Vamos mandar agora eu que estou falando, né? Então tá, então eu vou. Tudo bem. Senão eu fico revisando a vida inteira, assim, né? Aquilo, né? Porque eu entendo que uma frase que eu gosto, assim, né? E eu faço meus alunos, que eu escutei uma vez, o avançado é o básico bem feito, né? Então, às vezes, muitas pessoas se preocupam com conteúdo, mas se eu sei fazer bem um soco, um chute, eu consigo acertar em todos aquilo ali, independente do nível. E você vê hoje em muitos esportes, a pessoa é boa em alguns golpes e ela consegue fazer aquilo, né? E muita gente se preocupa com o acúmulo de conhecimento e não com o domínio do conhecimento, né? Da habilidade, né? Então, na prova a gente tem muito isso. Então, a gente avança os alunos, mas a gente quer que eles internalizem, que eles vivenciem. Esse é o controle de qualidade, né? Então, para mim, essa filosofia fez muito sentido, né? De não ficar tendo aluno, conquistar eles com certificados e graus, entendeu? Eles têm uma visão um pouco marcial, eles saberem que precisam ter habilidades, que precisam treinar, se dedicar, não ficar comprando os alunos com certificados, sabe? Eles receberem certificados, os graus, como uma honra, um presente, uma lembrança, algo meritório, né? Mas não que a gente vai conquistar eles porque eu vou dar algo em troca só, entende? E aí aí você fica um aspecto muito comercial que eu não concordo na minha filosofia, entende? Então esse é um pouco que na ProES eu me conectei assim com essa filosofia, né, da harmonia da arte marcial, o aspecto financeiro, ser muito empático assim com os outros, né, ser flexível, a gente não ser mercenário, mas mesmo que a gente precisa lidar com dinheiro, e não é um aspecto filantrópico, mas a gente tem uma realidade, né, e Uhum. treinar duro assim, né, treinar firme, ser honesto com aquilo. Então isso é um pouco da filosofia da ProES, que é o que eu penso, se o eu penso, e até hoje a gente tem essa harmonia de uma amizade muito grande dentro disso, como um professor, ele, a respeito, mas a gente tem uma afinidade, assim, de pensamento, que a gente sente saudade um do outro, assim, a gente sente, pá, que é tão bom estar com você, de tão bom de se ver, de conversar, de estar, porque a gente tem essa afinidade, então, esse alinhamento, são 13 anos que a gente está junto, né, a gente está muito feliz, assim, né? Nesse sentido, então é algo, para mim, é muito importante, assim, né? Na relação professor e aluno, assim, né. Legal, legal. Agora me conta uma coisa, dentro do que eu te acompanho nas postagens Aham, pela internet, eu vejo que existe um diferencial do teu trabalho com relação à meditação. uhum, Você colocou isso dentro do seu trabalho, né, na divulgação das artes marciais, e aham, eu acho isso muito interessante. Como é que isso entra? Primeiramente, queria saber como é que isso entra na sua vida a ponto de você fazer esse mix, né, entre uhum, arte marcial e meditação. E depois eu te perguntar qual é a diferença, na sua sim. visão, que isso possa acrescentar aos seus alunos. Sim. Então, né, eu já pratiquei, fiz práticas espirituais na tradição indiana da Vedanta, quando eu era novo, uns 21, 21, eu queria ser monge, né, nessa época, né, de uma tradição, até, né, até onde tem meu sobrenome Vivekananda, né, ele é do RG, né, é da minha família, mas tem uma tradição que chama da Vedanta, que tem o mestre Swami Vivekananda, né, que meu avô tem o nome, né, desse professor, e a nossa família ficou com esse sobrenome, assim, né. Eu fui atrás disso, eu buscava, né? Tinha essa relação monástica, assim, eu quis ser monge por um tempo, assim, né? Dessa tradição. Depois de um tempo me afastei um pouco, mas aí encontrei o budismo tibetano com o professor Lama Padma Santi, que vive no Rio Grande do Sul, em Viamão. E ele também veio praticante do Zen, né? Também ele tinha uma ligação, assim. E aí muito da linguagem dele, né? E de um outro professor, Lama Wallace, que os dois são físicos, né? Cientistas e tal, professor americano, e tinham muita prática da ênfase no silêncio, de uma meditação, né, que eles usam no budismo tibetano de shamatha, né, ou também se traduz em tibetano como shine. Hoje usam muito como foco da mente, né, tem práticas que falam de mindfulness, de atenção plena, né, de trazer muito disso, ser muito enfatizado, né. E eu pratiquei muito, né, quando eu entrei, não lembro se foi em 2012, acho que por aí comecei a praticar com eles, né, me conectei muito à linguagem e tal, e eu fui vendo que como eu me dediquei muito ao budismo nessa época, assim, eu vi que naturalmente por tanta prática, por exemplo, de você praticar muita e
e mobilidade do corpo e relaxamento. A gente fala como se fosse um escaneamento, que você vai trazendo uma percepção de muitos detalhes do corpo, relaxando coisas muito minuciosas, parado assim. Você começa a trazer uma atenção muito pro corpo, primeiro, e você vai aprender a relaxar micro músculos, assim, né, que vai passando, e desenvolver uma estabilidade mental. E eu percebi que meu corpo, na arte marcial, estava mudando. A minha percepção física começou a mudar. E eu vi que meu próprio Wing Chun, por exemplo, que eu treinava mais, começou a mudar. Minha percepção de corpo, de olhar, a noção de relaxamento, de tensão, de ver aquilo, minha consciência corporal começou a ficar muito fina, né? Eu fiz muito dessa prática, né? Eu fiz um retiro de 1 mês, que medita 6, 8 horas por dia. Também fiz um retiro de 3 meses, né? Ficava 6 a 8 horas por dia sentado, sem vários rounds, assim, né? Praticando como um treino de musculação tem rounds, séries, né? De meditação para aguentar, não fica parado 8 horas lá, né? Senão arrebenta o joelho, né? Aí isso foi dando uma percepção muito profunda, não só do corpo, mas também do aspecto mental, emocional. Aí, como a prática do budismo também tem um aspecto de que, né, um dos aspectos do caminho, né, de que que eles falam do bodhisattva, né, que dedicar a vida por liberar os seres do sofrimento, né, de trazer benefícios. Eu também comecei a ver os meus conflitos internos, né, da arte marcial. Eu faço uma arte marcial, como que eu consigo sanar uma arte, né, tem agressividade, tem luta, né? Posso machucar, e como trazer uma coisa que é compassiva, amorosa, por benefícios de bondade. Tive esses conflitos internos, assim, como que isso casa, né? Mas aí isso foi sanando hoje em dia para mim, né? Por exemplo, a palavra, eu gosto muito da palavra do ideograma Wushu, né? Que tem a ver também, né? Que seria como fosse arte marcial, mais ou menos em chinês, assim. Mas as raízes do ideograma, né? Eu não sou um especialista, mas é um pouquinho que eu vi, assim, né? Alguém que entende mais de ideograma pode explicar melhor. Mas ele tem a ver um pouco o Wu, que é um pouco do Bu, né? Que até falando Budô, aí vão saber melhor que eu, talvez possam saber, né? Que é o Wu, o Bu. Tem a ver também com desarmar, parar a guerra, né? Então eu percebi que, tipo, luta é uma coisa, Wushu é outra, né? Ou Budô, como sendo o caminho ali. Então, porque dentro disso tem uma ética já na própria palavra. Que é mas aí, mas como que eu vou desarmar, parar a guerra, se eu estou treinando algo para aquilo? Mas eu percebo que quando eu comecei na arte marcial, eu era muito nervoso, né? E algo mudou em mim, mesmo levando soco. Algo acalmou em mim. Alguma guerra interna diminuiu, eu me tornei um pouco mais pacífico, né? Mesmo que eu tivesse habilidades. Eu vi que mudou muito, eu nunca pensei assim, né? Era muito bravo, assim, né? Quando eu era criança, assim, com raiva, assim, né? Então, assim, e mudou, assim, hoje me vê, assim, ninguém nem imagina que era uma criança tão brava, nervosa, assim, né? E eu comecei a ver, aí o meu professor, né, Lama Padma Santen, ele fala muitas coisas, que, por exemplo, a prática de meditação parada, ela é uma ação de poder, que é ação de poder, não é ter o poder ir lá e machucar o outro. Ação ante poder é não se perturbar, se manter estável diante daquilo. Aí ele conta uma história que talvez faz a única que eu conecto, uma história mais japonesa, acho assim. Ele conta um pouco assim, tinha um mestre, que daí eu conecto com isso, né? Que ele já era mais velho, já era mais conhecido, e um outro mais jovem desafiou ele. Queria a fama dele se lutasse com ele, né? E tinha vantagem por ser mais jovem, né? E os alunos desconfiavam que talvez se ele lutasse com esse mestre mais jovem, ele podia perder, né? Por uma questão física, mesmo que ele tivesse habilidades, fosse bom. Mas ele aceitou o desafio. Na frente de todos os alunos, e o mestre mais velho perdeu para o mestre mais jovem, que era o mestre mais arrogante e tal. Aí os alunos ficaram um pouco, como assim, né? Porque você, né, estragou seu nome, né? Sua imagem, né? Por que você fez isso nessa altura da vida, que tá tudo um pouco, né, respeitado, vai, né, vamos dizer, queimar o filme agora, né, por causa de um duelo que você nem precisa fazer. Ele falou, mas faltava uma coisa para ensinar para vocês. Como apanhar sem se perturbar. Porque ele tá perturbado, mesmo vencendo. Eu não.
Isso é importante vocês saberem. Eu precisava desses ensinamentos para vocês, para completar. Então, o ponto não é ganhar ou perder. O ponto é como a energia interna que você acaba olhando no aspecto sutil das emoções na meditação te arrasta. Uma vez eu perguntei para o meu professor de Muay Thai, quantos por cento você acha que é emocional na luta? Ele falava uns 70%. Mas se a gente for olhar, então quantos por cento a gente treina a mente? A gente treina o corpo, treina a técnica, e treina um pouco a mente. Mas um treino específico no budismo a gente tem um método de como a pessoa, do que fazer com a mente, uma ferramenta, uma linguagem específica, por milhares de anos, séculos, testada e comprovada por muitos yogis, praticantes, que é, se seguir esse método, vai chegar nesse resultado. Essa é a ciência empírica, né, que vem das tradições contemplativas. Então não é tipo solto assim. E aí você percebe que na academia, às vezes alguns se dá melhor emocionalmente. Tem gente que é muito bom dentro da academia, vai lutar no ringue, não se dá bem, né? Tem muitos lutadores que são grandes lutadores, mas não se deu bem num campeonato por causa que tem um emocional ali. E tem muitos que nem são tão bons. Tinha um cara que eu lembro assim que conheci ele que treinava Muay Thai, ele não era um cara disciplinado. Tipo, era aquele tipo preguiçoso, vai quando dá. Mas quando ele ia lutar no ringue, ele se dava bem, porque ele era muito tranquilo, entende? Emocionalmente. Talvez porque ele não tá nem aí para ser campeão, né? Ele era, né? Talvez alguma coisa assim, ele ia bem, né? Então tinha esse aspecto da onde? Talvez ele trouxe de uma educação dele, da forma de lidar com a mente. Mas nessas tradições contemplativas a gente tem um método para chegar. Todo mundo chegar nesse mesmo lugar. Não é uma coisa tipo, de 100, tem um que tem a sorte de chegar nesse lugar. E aí eu comecei a ver que as minhas experiências de sparring, de treino, mudou. Aí eu percebi que a mente que é treinada muda a tua habilidade na luta também. Porque se você não é arrastado por um golpe, por exemplo, se você tem um golpe, você se afeta emocionalmente. O outro entende aquele jogo e manipula você. E se você não se perturba, se você não se sente humilhado, se você consegue manter uma mente estável, você tem uma vantagem. Mesmo que você tenha uma desvantagem técnica, às vezes, de habilidade, mas se você tem uma vantagem mental, a gente sabe disso que isso faz diferença. E às vezes o psicológico ganha bastante, né? Então a gente vê às vezes em luta, né? Só na encarada meio que a gente vê às vezes quem que vai ganhar por ali, quem que se abalou um pouco, né? No olhar já meio que perdeu um ponto ali, né? Então tem esse aspecto da mente, assim, do foco. Então eu percebi que isso afetava, melhorava a habilidade em luta nos alunos. Porque o que acontecia? Eu via os alunos, a gente fazia algumas experiências de combate, de testar, mas alguns alunos não progrediam naquilo, assim. Ele travava. Aí eu fazia uma conversa com os alunos, terminava, eu falei, ó, a gente não vai conversar sobre estratégia. O que eu fiz aqui, o que eu fiz ali, o que eu errei. Como você se sente internamente? E eles não sabiam responder. Não, tá tudo bem. Não, mas você estava com raiva, você ficou nervoso, você estava com medo, você bateu muito forte, perdeu o controle. Você não consegue observar isso? Não, não tem nada emocional, eu acho que não. Aí eu achava que eles tinham vergonha de falar do mundo interno. Aí eu percebi, com o tempo, que eles realmente não sabiam o que acontecia internamente. Aí quando eu comecei a incluir um pouquinho de meditação na aula, comecei a olhar como que vocês estão muito tensos, olha como que você está agora, olha teu corpo, o corpo expressa as emoções, veja, respira, ó, foca a mente, a terra. Aí fui vendo as instruções de meditação que tem de você aterrar o corpo, respirar, focar o olhar, pelo olhar você vê como está instável a mente, incluindo aquilo no movimento, no treino, na expressão, está muito tenso o teu golpe, solte, ó, concentre, mas atenção plena, relaxado e focado, não só focado e tenso, relaxamento e foco. E são instruções da meditação. E eu fui percebendo que isso estava dentro das próprias instruções dentro do Wing Chun. Talvez numa origem passada tenha essa influência taoísta, budista, e eu comecei a ver que eu não estava vendo algo novo. É como se eu estivesse desempoeirando algo que sempre teve ali, como foi criado, talvez, né, dentro disso. E eu comecei a descobrir mais o Wing Chun, né, nessa arte, e vendo isso, e como que isso vai chegando dentro disso, né. E eu comecei a ver que uma coisa estava intrinsecamente, não era separada da outra, essas instruções, né. Só que como vinha essa bagagem de mente, da meditação do budismo, era muito clara, as instruções que eu recebi, ela facilitava eu decifrar melhor esse mundo, né. Aí eu comecei a incluir isso nem sei se eu comecei a incluir, porque
consciente, porque não tinha mais separação de mim, da minha linguagem. Não tinha como eu fazer algo diferente. Eu não conseguia mais separar a aula de Wing Chun, porque as coisas eu vi que não estavam separadas, né? E como eu tinha a linguagem clara, aquilo foi indo. E eu percebi que foi tendo mudanças nos alunos. Eles começaram a ver, eu senti na hora muito medo. Eu senti raiva, vontade de revidar. E eles começaram a olhar para o mundo interno deles e entender o processo interno. Por exemplo, teve um aluno que era o mais avançado e chegava nos sparrings e ele travava, assim. Alguns alunos mais novos apertavam ele. Eu falei, mas ele é melhor na técnica, mas ele tá tendo aperto, né? Daí eu lembro que eu pressionava ele. Vamos, pô, você é o mais velho, você tem que, não pode fazer, não passar vergonha, né? Aí um dia eu sentei com ele, ó, vamos fazer uma aula particular, temos que ver, não pode ser o cara que treina mais e tá apanhando sempre, entendeu? Tipo, o que acontece, né? Você é tão bom na aula, nas técnicas, quando chega no sparring, você é o mais velho, mais avançado e pô, alguns alunos que nem são tão bons estão te apertando ali. Aí um dia a gente sentou, ó, não vamos fazer aula hoje, de técnica nenhuma. Eu vou passar um pouco de meditação. Vai ficar aqui, vai ser 1 hora de aulas. Aí fui falando com ele. Sentamos, vimos como que ele ficava, vamos fazer isso. Aí paramos agora, vamos conversar, quero entender você mais. Ele falou, o que você sente? O que acha que pode te travar na hora dos sparrings, do combate? Daí ele me falou, você me faz muita pressão. Por eu ser o aluno mais velho, eu me sinto muito cobrado em ter que ser o melhor. Então eu fico muito tenso. E aí, como eu me cobro demais, já naturalmente, e você ainda me cobra e fica em cima, eu fico angustiado e nervoso mais. Aí eu pensei, nossa, a culpa era minha, né? Mas ele conseguiu identificar. Aí eu falei pra ele, ó, não se preocupa mais. Vai como uma diversão. Vamos brincar de luta, ser alegre, divertido, e tá tudo certo. Então me perdoa por te pressionar. E aí ele começou a mostrar o nível que ele tinha, entende? Ele era melhor que todos. Então, assim, entende como um aspecto trava, mas se a gente não tem esse olhar do mundo interno, a gente não consegue desobstruir um obstáculo emocional que está travando. Que às vezes não é só ele treinar mais, ele já treinava bastante. Faltava algo. E isso que tem dentro, que essas práticas contemplativas, que a gente chama, né, ou de meditação, ela vai trazendo essa ferramenta que pode ajudar, né? Às vezes, em algum momento, tem uma ideia de experimentar com algum lutador, ou lutadores, ou alguém, para ver como que isso funcionaria ali, né? Porque parece, o que meditação vai melhorar em luta? Mas os samurais praticavam, entende? Só um dia eu ganhei uma espada de samurai e eu pensei, nossa, não era fácil essa época, né? Que ela cortava, assim, né? Eu falei, nossa, eu teria medo, assim, né? De lutar com isso aqui de verdade mesmo, né? Estavam preparados para morrer, né? Lidar com essa mente, lidar com esse desapego, de estar presente, de ver. Não tem essa realização como no samurai, mas o próprio professor falava, assim, que acreditava que muitos samurais tinham realizações mesmo na meditação, assim, para ele poder estar pronto para lidar com algo da morte. E isso não era só técnica, né? Era um treinamento da mente, né? Para finalizar aqui, deve você poder perguntar, um amigo meu, conheci não muito, né? Um japonês que conheci em São Paulo, não lembro o nome dele. Ele treinava, não lembro qual o nome, técnica de espada. A gente estava conversando sobre isso, fiquei questionando ele, assim, não lembro qual que era a linhagem, que é mais tradicional, assim. Não era. Aí ele falou para mim, contou uma história que era assim, que eles tinham. Ele disse que não tinha isso escrito, eu queria isso escrito até para poder mostrar, mas ele me falou. Era mais ou menos assim, que eu estava querendo as comprovações de que realmente o treinamento da mente, da meditação, melhoraria a habilidade marcial, né? Vendo algum. Aí ele me disse que tinha um grupo que ficava o dia inteiro treinando técnica de cortar, né, com a espada. Não lembro se cortava o bambu, que cortava, e treinando a técnica. E tinha um que eles ficavam praticando mais a meditação. E menos técnica. Diz que o corte da espada de quem praticava a meditação era sempre superior a quem treinava só técnica. E eu não sei como que eles ligam isso no corte, não tenho muita habilidade, mas é como se fosse uma precisão que vem do estado mental. Ele falava que só quem meditava mais conseguia chegar naquele corte, e quem só treinava técnica não chegava naquele nível, né? Então é interessante assim de ver, né, isso daí.
Então eu fui vendo essas conexões. E eu fui vendo que às vezes a mente que os alunos foram transformando, os que foram praticando, a técnica deles foi mudando também. Então, é nisso assim, na minha experiência, um pouquinho de responde, meio que eu juntei as duas coisas, mas se isso responde um pouquinho assim, né? Responde sim. É interessante porque isso é muito falado, né, no meio marcial, né? A questão da Aham, meditação, a filosofia sim, e tal, mas isso é pouco visto em prática, sim, entendeu? Poucos instrutores, poucos professores conseguem, pelo menos hoje em dia, mostrar isso no dia a dia, na aula, né? E você é um dos poucos que eu vejo que conseguiu colocar isso em prática, né? Ter esses resultados. Ah, diante disso, eu queria que você divulgasse para o pessoal, falasse como é que as pessoas te acham para poder treinar com você, entrar em contato com a sua escola, até mesmo participar. aham, Eu sei que agora, no final do próximo mês, o seu mestre vai estar aqui no Brasil, que as pessoas que querem participar, até mesmo onde é que vai ser o seminário. Fala um pouco para a gente como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você. sim. Então, eu tô morando agora atualmente em Florianópolis. Antes da pandemia eu viajava mais, vários lugares, até ficou aberto a convites também, né? Mas eu tô morando aqui, né? Dou aula em dois locais aqui em Florianópolis, quem mora no bairro Campeche e no bairro Trindade. Mas eu tenho uma escola que é uma sala que eu fixa, né? Só que eu só dou aula no bairro Campeche, tenho aulas ali. Então podem me encontrar, né, no meu Instagram, gil.vivecananda, né? Pode me mandar mensagem, inbox, coisas assim, né? Também, o que precisar. Agora a gente está abrindo um Instagram da ProWest Brasil, né? Então, logo a gente vai divulgar também ProWest Brasil. Aí lá também a gente vai divulgar as escolas que tem, os grupos que tem, onde que a gente tem aula. E aí a gente vai trazer agora, né, o Sifu Semil, que ele é, né, meu mestre de Wing Chun e de eskrima. A gente está trazendo ele da Turquia nos dias 25 e 26 de maio, né? Nos últimos final de semana do mês de maio. A gente vai trazer ele para Florianópolis para dar um seminário de Wing Chun e de eskrima também, né? Aí lá a gente vai divulgar com todos os detalhes e tal. Aí quem tiver interesse, né, de abrir inscrições, né, daí a gente vai tudo vendo as formas de participar, né, de quem quiser, e sempre qualquer dificuldade a gente conversa, assim, quem tem vontade, né. Talvez até a gente está pensando, vou conversar com ele, como ele vai descer na quarta-feira, vai chegar do Chile, que ele vai dar um seminário lá, dia 21 de maio, por São Paulo. Eu estou pensando se a gente faz alguma coisa com ele em São Paulo de noite e depois vem sexta para Florianópolis. Eu estou pensando ainda assim, vou conversar com ele ainda assim, talvez de Wing Chun ou de eskrima, que tinha bastante gente que tinha conexões, né? E esse ano também eu estou dando aula também de eskrima, com a autorização dele. Eu sempre treinei desde o começo, mas como focado muito no Wing Chun, eu achava que era muita coisa para mim cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Né? Desse ano ele me autorizou, eu também dou aula, comecei a dar aula também de eskrima e dou aula do Wing Chun, né? Até a eskrima, né, vem do René Latosa, a linhagem dele, que é um mestre filipino, que deu o título de mestre para o Sifu Semil, né? Então a gente segue essa linhagem, né, da Latosa Eskrima, assim, que vem para ele, né? Então vai ser isso, poucos podem me encontrar em Florianópolis, também às vezes eu posso viajar, posso dar as aulas também tanto do Wing Chun ou da eskrima, dentro do aspecto do contexto da ProWest, mas também posso fazer, às vezes, alguns movimentos, alguns workshops no sentido da arte marcial e treino da mente, né? Como eu fui convidado por muitos centros budistas, às vezes, de fazer essa conexão, onde a gente pratica meditação, aí eu pego coisas específicas do Wing Chun, que a pessoa não precisa querer treinar Wing Chun, mas ela pode ser um praticante de qualquer arte marcial, que pode utilizar dessas ferramentas, dessa linguagem, para incluir na sua prática marcial também. Então eu tenho visto de como isso pode agregar esse treinamento, instruir e melhorar esse aspecto, né? Então aí pode entrar nesses contatos comigo pelo meu próprio Instagram ou no do ProES Brasil, que a gente acabou de abrir, e dos seminários também pode ser por ali, né? Então eu fico feliz por essa abertura, por esse convite do Thales, né? Posso falar ele, conheci ele, nossa, a gente fez um treino um pouco meio muito grande, né? Alguém muito hábil, muito humilde, então assim, agradeço ele e você ser aluno dele também, né? E tem muito respeito assim pelo pouco que a gente se conheceu como artista marcial assim, né? Então tem muita admiração assim, e tenho a ver assim, tipo de
eu perguntei para ele mais sobre arte filipina, que ele é mais erudito. Eu estou entrando agora nesse mundo, né? Uma hora que se eu for para o Rio de Janeiro, quero fazer aula com vocês para aprender, né? Que é uma área assim. Então, assim, fico muito feliz com essa visão, né? Que está vindo por você, vindo dele, desse aspecto da arte marcial, assim, né? Dessa visão harmônica, da gente se apoiar, né? Se fortalecer como artistas marciais, né? Nesse caminho, em artes que às vezes também não são tão conhecidas, a gente se apoiar, né? Nesse sentido. Também a gente divulgando também da ProES Brasil, que era ajudar da Budô TV, ou quando ele der seminários, ouvir livros que nem tinha visto lá direito, a gente se apoiar e se fortalecer como rede, né? O espírito marcial, com uma filosofia, assim. Então, eu fico muito agradecido e feliz, assim, né? Desse convite, de conhecer você também. Então, agradeço você, assim, que possa ter muitos méritos, uma linguagem mais budista, né? Que a gente possa ter muitos méritos, né? Que isso possa florescer e possa beneficiar muitas pessoas, né? De variadas formas, assim. Então, isso é uma aspiração minha, assim, de coração, assim. Obrigado, professor Gil. Eu desejo mesmo Sim, a você que a Proes caminhe com as próprias pernas, vá adiante, abra sim, outros núcleos, mas principalmente não perca essa qualidade, esse sentimento de realmente engrandecer o espírito humano através da arte marcial, né? Não ser simplesmente uma escola de luta, que eu acho que sim, realmente não sim, é esse o propósito. Então fica aqui o sim, nosso agradecimento pelas suas palavras, pela sua predisposição em falar com a gente, e a sim, gente vai colocar os contatos aqui na descrição sim. e aqui passando no vídeo para as pessoas poderem Ah, entrar em ótimo. contato. Pessoal, esse foi o professor Gil Eanes, né? E quem quiser entrar em contato com ele, a gente vai deixar na descrição todos os métodos de contato. E fica aqui o nosso agradecimento. Professor, muitíssimo obrigado novamente. A gente se vê em breve aí numa próxima. Muito Muitíssimo obrigado, obrigado. então. Muito obrigado. É isso aí.